Quem que pode ser ministro? Conta pra gente um pouquinho como é que é a liturgia desse cargo, né? Tá. É isso aí. Vamos então falar com os nossos convidados. Paulo, você também fica à vontade de fazer pergunta para o nosso colunista aqui. Claro. Que eu quero saber... Perguntas difíceis. Eu quero saber o seguinte: está aberta uma vaga para o Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Barroso, né? Um ministro que ficou aí, foi indicado pela presidente Dilma, né? Isso. E que ficou até aí a semana passada, quando pediu a sua aposentadoria. Essa vaga, né, está sendo bastante disputada, né, por movimentos feministas, o movimento negro, né, por falta de representação. Só tivemos 3 mulheres na história do Supremo, de mais de 170 magistrados. Hoje só temos uma mulher dentre os 11 ministros. Então, como é que fica essa questão de representatividade? Quem que pode ser ministro? Conta pra gente um pouquinho como é que é a liturgia desse cargo, né? Tá. O Brasil, eu gosto de falar... A gente fala Brasil, mas o nome, né? É a República Federativa do Brasil. Uhum. Ela é composta pela Constituição Federal, pela disposição da Constituição, pela união que se faz dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. E a União, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela se faz a administração através de 3, vou usar esse termo administração entre aspas, de 3 funções, ou 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Para quem gosta de história, viu a Revolução Francesa, e antes os iluministas, os teóricos que deram causa, né, assim, a fundamento teórico à Revolução Francesa, eles entendiam que o poder concentrado na mão da nobreza, ou da igreja, ou do rei, ele era o poder absoluto, porque o rei julgava, o rei decidia, ele fazia tudo. Então era necessário, se fazia necessário a regulação dos poderes para que o cidadão, os súditos, tivesse a igualdade nas suas relações com o rei, com os poderes, com os senhores. Então, uma necessidade de uma igualdade. Necessário também uma liberdade para ir e vir, porque nos burgos, para o cidadão ir de um burgo para o outro, para circular, ele tinha que pagar os tributos, não tinha liberdade. E também uma solidariedade, porque os camponeses, muitas pessoas morriam de fome, não tinham que comer, eles dependiam de quem era o detentor das migalhas, né? Das migalhas que caíam das mesas dos reis, dos senhores. Então, tem toda uma questão histórica de 4, 5 séculos. E são muito interessantes, né, as leituras. E sai a ideia de uma tripartição dos poderes. Você dividir o poder de gestão de um país entre o executivo, que vai fazer a gestão administrativa do país, auxiliado no nosso modelo pelos ministros. Tem o legislativo, que é a casa alta e a baixa, a gente fala o Senado, né? E a Câmara dos Deputados, que vai fazer o sistema de norma jurídica, e o judiciário, quando há o descumprimento, chega no judiciário uma questão, ele decide o conflito. Então o judiciário ele vai decidir uma questão quando alguém leva e chega no judiciário. Essa é a regra. Então o legislativo, como regra, fiscaliza o executivo e produz norma, e aí todos estão submetidos à lei. Então quando a gente analisa a Constituição, fala, nós vivemos num Estado democrático de direito. Por que democrático de direito? Um Estado que observa essa democracia, onde quem é eleito tem que observar o direito, entre aspas, das minorias, tem que observar, respeitar, mas foi eleito que faz a gestão política do país. O seu grupo político faz a gestão. Então, mas ele deve observar o sistema normativo existente feito pelo legislativo. Quando não observa, vai para o judiciário julga a questão. Então, essas 3 funções essas são as funções políticas do país: executivo, legislativo e judiciário. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros. Então, o presidente da República ele é auxiliado pelos seus ministros, tá? O ministro da Educação, Agricultura, etc. O Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros, e a lei ela é muito clara.
Eu fiz questão de colar aqui. É bom a gente estudar um pouquinho a Constituição, né? Importante, né? Tanta gente fala da Constituição, você nem as tem pessoas aberto. falam muito, nunca nem leu a Constituição. Então está lá, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Nossa, absoluta. É notório saber jurídico. Aí não está dizendo se ele precisa ser advogado. É uma interpretação bem ampla, né? É uma questão bem ampla. O posicionamento que se dá é que ele tem que ter uma formação em direito, jurídica, para ter uma base, né? Uma base, uma atuação de... Então é muito interessante porque é um cargo, é uma função que tem uma atuação política. Claro. E nós não e a gente cobra do Supremo Tribunal Federal uma atuação só jurídica, só técnica. Mas nem os que lidam aqui, entre as mais nas esferas inferiores, tem uma atuação só técnica. A gente é sujeito, tem a subjetividade, é ser humano, cada um tem a sua visão de mundo. E querendo ou não, a justiça, o direito tem uma subjetividade gigante. Uma interpretação grande. E ela é interessante porque você é humano. Um homem criado no campo enxerga, às vezes, uma situação diferente de um homem criado na cidade, num grande centro urbano, de uma forma diferente de um homem criado numa cidade pequena. Uma mulher criada no campo enxerga uma questão diferente da mulher num grande centro urbano ou numa cidade menor. Uma mulher, ela tem uma sensibilidade de olhar uma questão de violação, de desrespeito aos seus direitos ou à sua pessoa, nas falas, no comportamento, diferente de um homem. Por mais que o homem, eu fui educado para não praticar atos de ofensa, para não ser uma pessoa, um machista. Mas os homens, na nossa própria cultura, e vai tempo para limpar isso, vem da nossa cultura. Então são formas de ver o mundo, de formação, de criação. E isso acontece. Vivências também, acontece. Né? Experiências. Se falar que isso não reflete no judiciário, nós não somos humanos. Não é uma relação geral, humana. né? O juiz vai errar, ele erra. O advogado vai se equivocar, errar, vai. O promotor... São visões de mundo, ou não é erro. É o ponto de vista daquela pessoa. Então o Supremo Tribunal Federal, ele lida com questões... Uma decisão pode ter um impacto econômico muito grande. O impacto de desenvolvimento da sociedade, de trancar desenvolvimento. Então, a decisão, ela não é tão fácil. E é interessante o que o Fabrício disse, se você for fazer a leitura dos votos, os ministros são auxiliados tem os auxiliares, os assessores, que são grandes juristas, grandes juízes federais, estaduais, que estão lá. Então é um cargo importante para o desenvolvimento de um país. Eu acho que a gente vai chegar, que nem eu falei, sobre a questão dos movimentos que estão pressionando por uma mulher ou por uma mulher negra, etc. E eu acho que só essa diversidade que vai garantir o sucesso do judiciário. Exatamente. Porque assim nós teremos várias visões políticas, porque não deixa de ser... várias visões políticas sobre os temas. E é um colegiado. Se ficar só todo mundo igualzinho lá, como sempre foi, homens brancos, héteros, etc., a visão vai ser igual, é importante ter diferentes representações. Porque é interessante, porque de repente, o Paulo... Vamos aqui, nós estamos à mesa aqui os quatro. O Paulo tem uma visão sobre o desenvolvimento econômico, eu tenho uma, você tem outra... E quando chegar mais na maioria, 1, 2, 3 votos, às vezes eu vou me render ao colegiado, mesmo pensando diferente, mas eu vou dialogar, tentar convencer o Paulo, a gente pode até discutir. Chegar no meio termo. Exatamente, o diálogo a chega no meio termo, né? humana é assim, com a mãe, com o pai, com o filho, com o vizinho, e no judiciário é diferente, não é diferente. E quando a gente lê as decisões, às vezes eu falo para as pessoas, você já leu o voto? Não, então lê o fundamento do voto. Porque às vezes o ministro ele é obrigado a seguir uma convenção internacional que o Brasil aderiu. Assinou, Ele aderiu uma convenção internacional. Então, se ele não seguir a convenção internacional, vai ter denúncia. Então, você tem todo um impacto. E às vezes tem um impacto, por exemplo, financeiro. Financeiro na União, também. Você tem eu vi algumas causas lá do Supremo que geraria 1 trilhão de prejuízo para a União. Quer dizer, você tem que... tudo vai bem, modelando, a gente julga, né? Mas vale a partir de uma data. Vai modelando. Você vai modelando as questões, né? Porque, então, existem movimentos que falam que tem que ter uma mulher. Eu penso
super importante ter uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Esse é o meu pensamento. Por quê? Visão de mundo. Você tem uma mulher. Uma mulher. Imaginemos só se fossem homens, 10 homens, 10 mulheres e um homem. A crítica que nós teríamos também. Né? Você tem o negro é importante. São visões de mundo, são lugares de falas diferentes, importantes para entender os problemas daquele grupo que ele carrega. Aí você faz a construção de diálogo. Direito é mais o diálogo que é escrito, né? Você vai resolver problemas através de um sistema de comunicação.